Você já sentiu que algo grande te espera, mas o medo te paralisa? Que toda vez que pensa em dar um passo à frente, sua mente te puxa para trás, dizendo que você vai fracassar? Quantas oportunidades você já deixou passar porque duvidou de si mesmo? Hoje, vamos falar sobre uma história que pode mudar sua forma de encarar o medo. Pedro caminhando sobre as águas. Pedro estava diante do impossível. Ele teve coragem de sair do barco e dar o primeiro passo, mas assim que deixou o medo tomar conta, começou a afundar. Isso acontece com muita gente na vida real. Querem empreender, mudar de carreira, tomar uma decisão importante, mas acabam presos na insegurança. Mas e se eu te disser que existe um jeito de vencer esse medo e finalmente avançar? Se você sente que está sempre paralisado pelo medo do fracasso, esse vídeo é para você. Até o final, você vai entender como tomar decisões com confiança e agir sem medo. Então, se você quer sair da zona de conforto e finalmente dar o primeiro passo rumo à sua vitória, fica comigo, porque essa pode ser a chave para a sua transformação. O medo é uma das maiores forças que nos aprisiona. Às vezes, ele nos impede de tomar decisões importantes. Você já sentiu aquela sensação de querer mudar, de buscar algo novo, mas simplesmente não consegue dar o primeiro passo? É como se um peso invisível te segurasse. E em muitos casos, esse medo não vem de fora, ele vem de dentro. Quando você começa a pensar sobre o que pode dar errado, quando se imagina fracassando, ele cresce. Você começa a se perguntar: e se eu falhar? E se as pessoas não me apoiarem? E se eu não for boa o suficiente? Essas perguntas te paralisam. O medo cresce e vira uma prisão que impede que você faça qualquer movimento. E o pior é que esse medo afeta todos os aspectos da nossa vida. Pode ser o medo de arriscar e começar um negócio, o medo de pedir uma promoção ou até o medo de mudar de carreira. Muitos de nós permanecem em empregos que não nos fazem felizes, em situações que nos desgastam, porque acreditamos que mudar é arriscado demais. E esse medo se torna um ciclo. A gente deixa de tentar, fica insatisfeito, mas ainda assim tememos dar o passo para mudar. O medo nos mantém estagnados. E eu sei, se você já se sentiu assim, não está sozinho. Isso acontece com muitas pessoas, mas há uma história que pode te ajudar a entender como vencer essa barreira. Na Bíblia, temos o relato de um momento muito poderoso. Os discípulos estão em um barco, em meio a uma tempestade, e de repente, vem Jesus andando sobre as águas. Eles ficam aterrorizados, pensando que era um fantasma. Mas Jesus, com sua calma, diz: "Não temais, sou eu." Então Pedro, com sua coragem e fé, se atreve a dar um passo. Ele diz a Jesus: "Se é realmente de você, manda-me ir até onde está." E Jesus, com uma única palavra, diz: "Vem." E Pedro sai do barco. Ele começa a andar sobre as águas em direção a Jesus, fazendo algo que parecia impossível. Ele superou o medo, deu o primeiro passo e estava caminhando sobre o impossível. Mas, de repente, ele percebe o vento forte e as ondas ao seu redor. Ele começa a duvidar e o medo retorna. Nesse momento, Pedro afunda. O medo o derrubou. Essa história é muito mais do que uma narrativa antiga. Ela traz uma lição profunda que se aplica à nossa vida hoje. Pedro não afundou porque o mar estava revolto ou porque ele não tinha forças. Ele afundou porque começou a duvidar. O medo de não conseguir, a insegurança de não ser capaz, a falta de confiança em si mesmo fez com que ele afundasse. E isso acontece conosco o tempo todo. Nós começamos confiantes, tomamos uma decisão, mas logo depois olhamos para os obstáculos, as dificuldades e duvidamos de nossa capacidade. E é nesse momento que o medo toma conta e nos faz afundar. Agora, você pode estar se perguntando:
Mas o que eu faço para não afundar também? A primeira coisa que você precisa entender é que o medo faz parte do processo. Ele sempre vai existir. A diferença está em como você lida com ele. Se você não aprender a enfrentar o medo, ele vai dominar sua vida e te manterá preso em uma zona de conforto que te impede de crescer. A segunda coisa importante é saber que o que te faz afundar não são as dificuldades, mas a sua dúvida. O medo te faz focar no que pode dar errado, e quando isso acontece, você perde a força para continuar. Pedro olhou para o vento e as ondas, e foi isso que fez ele afundar. Quando você olha para os problemas e perde o foco no objetivo, você começa a se afundar também. Então, qual é o segredo para superar o medo? O primeiro passo é enfrentá-lo de frente, mesmo sem garantias. Você não vai ter todas as respostas de imediato, e isso é normal. Pedro não sabia se conseguiria caminhar sobre as águas, mas ele decidiu tentar. Ele foi até Jesus porque confiava. Ele não se importou com as dificuldades do caminho. Ele foi. A vida não vai esperar até você estar 100% preparado. Às vezes, você precisa dar o primeiro passo, mesmo sem saber se vai dar certo. Isso requer coragem, mas te garanto que é assim que você vai crescer. O segundo passo é manter o foco no objetivo. Pedro afundou quando desconsiderou o objetivo e passou a olhar para os obstáculos. Se você se distrair com os problemas ao redor, vai perder o foco do que realmente importa. Pergunte a si mesmo: o que realmente quero alcançar? O que me fará continuar, mesmo quando o medo bater? Mantenha os olhos fixos no seu objetivo. E o terceiro passo é confiar no processo. Muitas vezes, as coisas não acontecem como planejamos. Podemos falhar, errar, mas isso não é motivo para desistir. É parte do caminho, mas Jesus estava ali para ajudá-lo. E assim também acontece com a gente. Mesmo quando erramos, se tivermos coragem de tentar de novo, temos a chance de aprender e crescer. Não existe fracasso eterno, a menos que você desista. Agora, eu quero que você pense: qual decisão você tem adiado por medo? Qual área da sua vida está sendo dominada pela insegurança? Eu te convido a refletir sobre isso e agir. Está na hora de dar o primeiro passo. Não espere mais. O medo vai sempre tentar te parar, mas a única maneira de vencê-lo é agir. Não deixe que a dúvida controle sua vida. Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. E você, o que vai fazer? O que você vai fazer hoje para sair da sua zona de conforto? Se esse vídeo tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Não deixe o medo te paralisar. O tempo de agir é agora.